participando do evento, tá? Bastante trabalho para fazer, até desculpa, estou muito cansado. Correndo desde as 6 da manhã para arrumar as coisas. Eu preparei só um bate-papo com vocês para falar sobre, basicamente, o porquê da adoção da manufatura aditiva, como manufatura mesmo, não como apenas prototipagem, né? No ano passado, acho que foi no ano passado, eu me perco no tempo, no final de 2014, eu trabalho na 3M, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Alex Gol, sou formado em engenharia mecatrônica e trabalho na 3M cuidando de um laboratório que presta serviço de eletrônica, mecânica e software para as divisões internas. Então, tudo que é demanda de produtos envolvendo eletrônica, software e mecânica geralmente cai no nosso laboratório para a gente prestar um tipo de serviço, né? E esse foi um caso de umas demandas que partiu, foi uma ideia, um projeto que os engenheiros teve lá e que hoje virou produto. Que era o pessoal da linha automotiva, 3M tem uma linha forte automotiva, especialmente para embelezamento automotivo. Então essa parte para fazer lixamento, polimento, vocês provavelmente já devem ter visto, espelhamento 3M, né, de pintura e tal. Então a 3M tem uma linha forte de produto nessa linha profissional para embelezamento automotivo. Então geralmente nós temos uma equipe de engenheiro que fica no campo e eles coletam demandas desse pessoal, desses profissionais, traz para dentro da empresa para a gente tentar fornecer alguma solução, dentro da nossa área de atuação. E esse produto foi uma amostra clássica disso, né? Então no final de 2014 me procuraram para fazer protótipos de uma peça, né, que eles estavam querendo levar para o consumidor. Eu vou até explicar o que é a peça antes de falar sobre o assunto. Bom, na realidade, a resolução aqui não ficou muito legal. Mas é o seguinte, isso aqui é um lixamento, né? Então o cara está segurando a gente chama de bloco de lixamento, né? Tem uma lixa embaixo vazada, ela é toda furada. Então ele está lixando o capô de um carro e aqui é um duto de aspiração ligado no aspirador. Certo? Então, por quê? Aquele pó que é gerado por lixamento tem que ir para algum lugar, ele não pode respirar isso por norma de segurança. Então, você tem um sistema de sucção aqui, certo? Com um aspirador industrial, né? Para gerar uma sucção boa. Então ele pega todo esse pó e suga para dentro, né? Existe muito marcenaria, o pessoal que trabalha com pó, né? Só que tem um problema, manter uma linha de aspiração numa oficina é um negócio caro, né? Esse equipamento custa, esse aspirador industrial custa em torno de 3 mil, 4 mil reais, né? Sem contar o barulho que ele faz, ligado? Imagina um aspirador de casa que faz barulho, imagina um desse naipe. Sem contar a energia que ele gasta, tudo, enfim, tem toda uma problemática. E aí surgiu uma ideia que era usar uma coisa que toda oficina tem para gerar essa linha de vácuo, que é ar comprimido. E é curioso, você usa ar comprimido para gerar vácuo, né? E aí a gente desenvolveu um produto, né, que eu não sei se vocês conhecem muito bem o efeito Venturi, né? É um processo que quando um fluxo de ar passa muito rápido, ele suga o ar que está em volta. Esse é o motivo que o avião voa, né? Basicamente por esse efeito. Então a ideia foi fornecer para a oficina um produto que ele, usando alguma coisa que ele já tem, que toda a oficina tem ar comprimido, ele pudesse gerar o vácuo para fazer toda a sucção de aspiração, certo? E aí, esse foi um dos modelos que foram feitos, na verdade, depois tem uma fotinha mostrando como que ele é usado. Me apareceram com isso aqui, cara, eu preciso prototipar isso aqui. A gente está fazendo um produto e tal. Eu peguei, olhei, falei, tá, vamos lá. Aí fiz um protótipo, o cara falou, cara, mas isso aqui dá para usar, né? Tipo, ficou usável, né? Aí o cara foi lá, testou, usou, gostou, a gente fez uma mexida aqui, uma melhoria aqui. Depois de um mês trabalhando no negócio, a gente falou, tá, por que não fazer impresso? Por que não usar manufatura aditiva, que é o material, certo? Em vez de usar o processo de injeção, usar a usinagem. O principal ponto da manufatura aditiva, você usar uma impressão 3D, é você ter baixa escala,
certo? Não adianta, eu preciso de 10 mil peças dia. Você não vai usar uma impressora 3D, certo? Não é essa a ideia. Mas isso cria um problema, porque muita gente não precisa de 10 mil peças dia. O cara quer fazer 50 por mês. Vamos supor, tem um cara, um cliente que me procurou um tempo atrás, ele queria fazer gabinete para uns aparelhos que ele vende. E ele vendia uns torno de 50 por mês. Então, cara, para mim é inviável fazer um molde. Para quem, não sei se vocês mexem com injeção, qualquer moldezinho custa 50 mil reais. Qualquer molde, né? Os processos de fabricação para larga escala, eles valem muito a pena para larga escala. Porque você dilui o custo do setup da produção, o custo do molde, enfim, em 10 mil unidades dia, que seja mês, ainda vale a pena, certo? Para impressão 3D não, você não tem esse custo, certo? O preço de uma peça de 1000 é a mesma coisa, né? Então para você fazer pequena escala, eu preciso de 50 por mês, 100 por mês, 200 por mês, lindo! Você pode usar uma impressora 3D, comprar uma, duas, três, né? O preço das impressoras 3D são baratos, perto das máquinas de manufatura. Qualquer injetorinha aí de pequena custa 300 mil reais, entendeu? Não é nada. Uma impressora 3D de 5, 10, 15, 20 mil é bichincha perto de uma injetora, né? E ela pode fazer peças tão boas quanto, desde que o projeto da peça seja concebido para impressão 3D, né? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla quando o pessoal me procura. Quando você vai fazer uma peça para ser injetada, você tem que tomar cuidado com as peculiaridades de injeção. Se vai ser assoprada, tem que tomar cuidado com isso. Vai ser usinada. Cada processo de manufatura tem o seu cuidado, certo? O processo de impressão 3D, você fazer uma peça fabricada por impressão 3D, também tem os seus cuidados, naturalmente. Tem geometrias que são mais difíceis, outras são mais adequadas. O que às vezes numa impressão 3D é super simples, é impossível numa injeção, ou impossível numa usinagem. Essa peça é um caso clássico. A ideia era fazer, se não me engano, injetado essa peça. Primeiro que era uma baixa escala, eu não vou parar uma máquina que faz 1 milhão de peças para fazer 100, não existe isso. 200, não tem cabimento. Então esse já era um dos problemas. O outro é que a geometria interna dela, ela é cheia de cavidade aqui, para criar esses vácuos, esse efeito, tudo. Isso é impossível de injetar. Para ser injetado, essa peça tem que ser dividida numa meia dúzia, né? Ou usinado, enfim, assoprada, né? E isso ia demandar o quê? Ia demandar montagem. Depois ia ter que a peça sair da máquina, ir com um operador, para fazer a montagem, aí ia ter que ter, sei lá, parafuso, encaixe, cola, sei lá o que, para manter essa peça unida, né? Então, enfim, esse foi um dos pontos. Aí quando eu bati o olho na peça, eu falei, cara, vamos imprimir assim, vamos dar uma modificadinha aqui, essa peça fica perfeitamente imprimível, né? Então foi aí que a gente começou a olhar para a impressão 3D como manufatura. Então por que não manufaturar a impressão 3D? Uma máquina faz quanta por mês? X, eu preciso de 4X, compra 4 máquinas. Perto do que você vai parar uma injetora por um dia, você paga as 4 máquinas no mês, né? O preço de uma injetora parada para fazer isso aqui. Então, esse foi um dos propósitos, né? Deixa eu sequência do slide, porque eu já falei mais do slide. Isso aqui é só um comparativo de preço, né, em torno do que eu falei, os aspiradores industriais custam entre 3 e 4 mil. Isso aqui é um esquema de aspiração mecânica também, em torno de 400, 500 reais. É um aspirador bem mais simples. Eu peço desculpa pelo slide em inglês, isso aqui foi uma apresentação que eu fiz na 3M e esqueci de traduzir. Então assim, a ideia do equipamento tem que ser simples de usar, tá? Ele não pode ter dificuldade para o cara ir lá e ligar ele, não pode ser nada muito complexo de você instalar na oficina, tá? A ideia é não precisar de nenhuma modificação na oficina. Eu tenho que instalar uma linha, tenho que instalar um 380 volts. Não, eu quero um negócio que eu coloco lá e uso, tá? De preferência livre de manutenção, certo? Não tem manutenção nenhuma, não quero ter que um mês aqui lubrificar rolamento, não sei o quê, ou limpar, né, alguma coisa, de preferência sim. Fácil de adquirir, então eu posso comprar, não preciso importar da Tailândia o negócio, né? De preferência tenha baixo ruído se comparado com um aspirador tradicional, né? Lógico, quanto menos ruído, melhor. Aqui foi como surgiu, esse aqui foi o primeiro
Net 3000 que a gente tem lá, ele é feito com uma resina epóxi. Só para ter uma ideia, o custo de uma peça dessa aqui, feita nessa impressora, vai custar uns R$600. Só o custo do material para fazer ela, acho que mais de R$600. Deve ter uns 80 gramas. Aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas são as cavidades internas, né? Então esse cara está assim, né? Então você vê, tem toda uma entrada aqui, onde entra o ar do fluxo, gera uma diferente pressão. Aqui tem uma hélice, né? Isso aqui é uma hélice espiral. Aliás, eu vou passar isso para vocês verem. Eu não preciso mais. Esse negócio do sol. Isso é um produto vendável da 3M? Sim, mercado. Está lá na loja para você ir lá comprar. Manufaturado por impressora 3D. Aí depois a gente começou, aí, beleza, isso aqui é só um modelo atual. Esse aqui foi o primeiro modelo que a gente fez impresso, né? Eu comecei a dar um modificado, adaptado, para tornar ele imprimível e sem mudar as características do projeto. Certo? Aqui é ele montado, né? Então, nossa, tá uma foto muito pequena. Aqui é mais ou menos como ele funciona, vocês vão ver. Ele tem um lugar que você engata um saco de aspiração. Isso aqui é um filtro, certo? E aqui você coloca um engate rápido. Você rosqueia na entradinha dele. Aqui vem o ar comprimido. Aqui é o ar de sucção, lá onde vem a sucção. E aqui sai o saco de aspiração. Então esse ar, ele passa aqui, vem para o saco de aspiração e por aqui ele suga o pó, certo? Tem uma montagem, uma mangueira, não sei lá, aqui só mostrando a montagem dele, né? Colocado na oficina. Esse equipamento, essa peça, antes da gente sair do mercado com ela, acho que passou 8 meses fazendo teste em mais de 50 oficinas. Então, esses engenheiros de aplicação que a gente chama, que é o pessoal que está no campo, eles espalharam esse equipamento em que são credenciadas da 3M e deixaram para o pessoal usar. Vai usando e me fala os seus problemas que você está tendo. Então, veio várias sugestões de melhoria, de reforço. Ele caiu no chão, lascou esse canto, a gente vai lá e reforça aquela região, que no modelo matemático a gente não previu que ia ser tão fraca. Enfim, por aí vai. Um problema que a gente teve, se você olhar nele, tem uma hélice interna nele, caiu no chão, quebrava essa hélice, a gente tem que fazer alguns reforços mecânicos para não quebrar. Enfim, teve algumas melhorias vindas do campo, né? Ele foi feito para usar uma fita dupla face que prender na parede para parafusar, de acordo com como for melhor. Ele já é vendido com uma dupla face. Se o cara preferir, cola na parede ou se não, parafusa. Você tem que chamar uma foto grande dele. Então aqui é a banheira, né? O equipamento. E aí, esse aqui é outro componente da 3M, né? Que já é vendido. Então eles têm uma mangueira, você rosqueia ali e pronto. Essas aqui são algumas fotos dos nossos primeiros protótipos de produção, né? Aqui é uma produção completa. Depois eu tenho um vídeo mostrando, né? Então a gente faz cerca de 12 peças, cerca de 46 horas, mais ou menos, produção. Aí os componentes dele, né? Vocês estão vendo aí na mão? Isso aqui eu fiz para quem não ia ter a peça na mão. Aí sempre foi legal que a gente ganhou uma patente global, foi registrada em vários países essa patente desse componente, então foi uma ideia bem legal, o pessoal achou que valia a pena pagar pela patente. Desde o formato dele, como ele foi uma peça impressa, então a gente conseguiu patentear o design para a impressão, então eu falei, utilizou muito a manufatura do componente. E a ideia sempre foi essa, produzir a peça de forma que ela saísse da máquina e fosse para a caixa. E é assim que é hoje. Então não tem nenhuma intervenção humana depois da manufatura. Então ela sai da caixa, sai da máquina e vai para a caixa. Então essa peça é mais viável você ter uma produção aditivada do que por injeção? Isso, é o que a gente tem hoje. Né? Então você começa a dimensionar a sua produção por cada máquina. Então cada máquina faz X peça por mês. Eu preciso de 10X, compro 10 impressoras. E qual que é o custo final dessa peça hoje? Você tem... Cara, eu não posso te falar, eu sei, lógico, mas eu não posso te falar. Você falou o custo de venda ou não, custo de venda? Para venda. Para venda, cerca de R$400. R$400? Isso,
Ela é feita em ABS. Preço de venda. Ela é em Feita em ABS. ABS. Isso, R$400 é o preço do conjunto, né? Então vai. Isso pesa quanto? 800 gramas? Não. 80 90 gramas? gramas, né? Mas isso aí é o kit, né? Então vai pensar com respiração, a beça e aquela mangueira. Aquela mangueira é caríssima, é importada da Itália. A gente tem que importar um negócio porque a gente precisava de uma mangueira fina, leve, que não vincasse. Ela não vinca. Quando você dobra ela não esmaga. Né? Então, porque é para ter mobilidade. Né? Então, a mangueira, o mais complicado do projeto, do produto, foi a mangueira. Não tem uma solução melhor do que da Itália? Pois é, cara, o pessoal só achou na Itália, cara. No Brasil o pessoal não conseguiu achar, tem que importar a mangueira. Enfim, o produto e deu super certo, assim, a gente entrou com ele no mercado faz uns 2 meses, de venda mesmo, e está tendo a demanda está maior que a produção, não está dando conta de fazer. Isso só serve para pó de lixamento automotivo? Qualquer tipo de pó. Um amigo meu falou, cara, eu vou comprar um desse, eu tenho uma CNC e eu tenho um ar comprimido por causa de uma outra coisa lá. Funciona? Funciona. Ele funciona, ele suga. E a força de sucção dele, claro, depende do teu ar comprimido. Tem que ter uma linha de menos uns 4 bar, mas tendo isso, a força de sucção dele é bastante aceitável, assim, é comparável ao computador. 4 bar em PSI? 4 bar dá 60 PSI. 60. Quase 15, 14 uns quebradinhos. Uma linha de ar comprimido normal tem em torno de 4 bar. É que tem linhas que chegam até 10 bar. Né? Mas em geral, 4 bar é o de mercado. Né? Pode? Já passou aqui? Pode. Então, eu até tenho um videozinho aqui de um time-lapse mostrando a produção de um deles rapidinho. Assim. Então quer dizer que no Tinderverse a gente não vai achar isso para não, no Tinderverse não. Você não vai achar. Lá. Vamos lá. Eu vou pôr ele no braço. Era o último slide, então. Buildotron. Oi? Buildotron. Aqui é rapidinho, tem 30 segundos só. A resolução, o contraste do protetor não é lá também. Tem um que eu mostro a função normal. Quanto é o nível de impressão? Oi? A impressão normal, quanto que é? Não entendi. Quanto tempo de impressão? De uma peça? Sinceramente eu não sei, porque a gente não faz uma peça. Faz 12, né? Esse vídeo, cara, É 60 por 12. Alex, eu queria te fazer uma pergunta sobre o processo de manufatura. Eu lembro quando você começou a fabricar essa peça, você compartilhou o primeiro vídeo da primeira fornada com a gente, lá no grupo Rap Rápido. acho que foi essa. Você copiou esse vídeo? Foi esse vídeo, se não me engano. Aí eu queria te perguntar o seguinte, depois você postou um outro vídeo sobre pausa no processo de impressão. Eu queria saber se a 3M aproveita que sofreu um processo de pausa por falta de filamento, ou se você joga fora a fornada. Não, na realidade é assim. A limitação disso aqui, da produção, é mais o peso do filamento. A produção é feita para ter 1 quilo. Deixa eu ocultar de novo. Eita. Então você nunca começa uma fornada com menos de 1 quilo. Não, então, como acontece? Deixa eu fechar isso aqui, eu sou monotarefa, faço uma coisa importante. Essa quantidade de peça que é fabricada é pensada para 1 quilo. Certo? Então a gente tem lá 1 quilo fabricado, então é feito 1 quilo de peça. Então não acaba o filamento no meio do processo, porque assim, acabou a produção, tira o restinho que ficou, joga fora, vai sobrar, sei lá, algumas gramas, geralmente a gente subdimensiona, joga fora e para outro. Então já aconteceram vários problemas, nunca de acabar o filamento.
Às vezes acontece, tem problema, né, com tudo da produção, às vezes já aconteceu de cavar força, né, e cavar força o break não aguentar, o break tem para 5 horas, mas já aconteceu de cavar mais que isso, o girador não aguentar, enfim. Aí já aconteceu de soltar da mesa, então a gente teve que ir refinando o processo até chegar no negócio estável. Então a gente começou uma produção que a gente chama de ramp-up, né? Então a gente começou testes de produção com vários problemas, um índice de perda razoavelmente alto, isso é normal, porque a gente tem produção. E aí a gente foi refinando, aparando as arestas, para tentar deixar o mais redondo possível. Hoje o índice de perda é ínfimo, não é eventual, assim, comparável a outros métodos de manufatura. Então, a gente não tem esse tipo de problema. Está tendo uma aceitação muito boa. Uma preocupação que a gente tinha se as pessoas no campo iriam ter algum receio por ser impresso. O cara ia olhar isso aqui, porque uma opção, essas peças elas são refugos, tá? Por isso que eu estou passando, tem umas falhas de acabamento assim, tal, tá? Se você olhar umas pontinhas, tem umas marquinhas, mas as de produção a gente já acertou isso. A nossa preocupação era de ter uma certa rejeição por conta de ser impresso, né? E a gente não queria dar pós-acabamento. A gente não queria tirar da máquina e ter que trabalhar ela, sei lá, dar um banho de acetona para ficar lisinha e fingir que é injetado. Não. A ideia era vender assim, eu não quero ter um pós-processamento na peça. E a gente tinha uma preocupação muito grande da aceitação, né? Porque as pessoas gastaram, e a aceitação foi muito boa. Foi até o contrário, quando o cara pegava, ele falou, nossa, que diferente, impresso em 3D. Nossa, que legal, impressão em 3D. O cara gostou, ele achou legal de ter uma peça na oficina dele impressa em 3D. É uma coisa que ele nunca teve. Então, assim, foi o oposto. A gente teve foi até interessante assim, a reação das pessoas. A gente não teve nenhuma rejeição por conta disso. Então, era o medo que nós tínhamos. E pelo contrário, né? Às vezes a gente tem medo, eu vou vender, dá para ver as camadinhas, tá? A pessoa fala, mas não foi. Tudo bem que o público-alvo, ele não é um público que se preocupa muito com a beleza. Ele quer que funcione. Ele quer tocar a oficina dele. Ele não quer saber se o negócio é liso ou não, entendeu? Então, a gente sempre teve uma aceitação muito boa nesse sentido. Então, o produto está vendendo razoavelmente bem. Agora, uma modificação que a gente está planejando, a gente imprime esses dois separados, né? Só junta aí, põe na máquina, imprimir junto. Estou fazendo uns testes de suportar esse cara aqui, imprimir junto e tal. Estou fazendo uns testes lá para mudar a produção. E esse é um negócio legal da impressão 3D, né? Você muda a produção online. Eu não tenho que mandar fazer outro molde, né? Então, eu vou lá, agora eu quero fazer o modelo B. Fiz uma versão 2 aqui. Vou lá, gero o G-Code, põe nas máquinas, próxima fornada é tudo modelo 2. Né? Então, isso facilita muito, né? Nós no 3D sofremos muito com molde, né? Eu não sei quem trabalha com injeção aqui, mas é um negócio, dá uma dor de cabeça fazer molde, custa dinheiro, então o pessoal quando pode fugir de molde, foge, né? Esse é outro ponto bem interessante da manufatura aditiva. Então assim, a gente está entrando num processo que as pessoas estão começando a olhar a impressão 3D com outros olhos, né? A gente está começando a ter a mídia olhando para isso, né? A mídia do foco, o Fantástico passou sobre os Fablabs, tudo. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão focando nisso. E eu espero que no futuro próximo, eu acredito muito que nos próximos de 3 a 5 anos, a gente vai ter um crescimento muito grande da manufatura aditiva, da fabricação de peça por impressão 3D. Sair da prototipagem para a fabricação, né? Com o barateamento das máquinas, a disponibilidade de máquina, você poder ir aqui no cara de São Paulo comprar, no cara da cidade comprar uma, né? Então um pequeno fabricante. Então a impressão 3D vai ocupar esse espaço que antes ninguém atendia, que é a baixa escala. Eu comprei um aparelhinho em casa, um medidor de energia elétrica que eu tenho lá, o gabinete dele é impresso em 3D. Eu achei super legal, assim, eu dei um feedback pro cara que faz lá, precisa de suporte com outro tipo eletrônico lá. Eu falei, cara, eu mexo com impressão 3D, parabéns, impressão muito boa, eu gostei. Cara, que legal, também tínhamos preocupação no começo das pessoas não terem uma boa aceitação, mas foi o contrário, as pessoas gostaram, tá? Então, a gente está vendo assim, coletando as nossas informações, as informações de terceiros, que a aceitação da impressão 3D, ela está sendo muito, né? Tá sendo muito bacana. Claro, você fornecer peças com qualidade, né? Então, esse ponto é bem importante, você tem que projetar a peça já pensando em como ela vai ser impressa.
nas deficiências e nas vantagens que você vai usar da impressão 3D, né? E é isso, cara. A gente está tendo uma ótima experiência. Vamos lá. A impressão, tudo bacana. E quanto à qualidade de filamento, como que vocês resolvem esse? Eu tenho um fornecedor só para a fabricação, né? Então, assim, inclusive, bem lembrado, cara. Essa cor é uma cor pronta da 3M. Então, assim, toda a linha profissional é nesse roxo aqui, certo? Então, esse foi um problema de começo. Eu precisava desse roxo. O cara falou, cara, não me importa que seja impressão 3D. O pessoal de marketing não pode fazer, mas eu quero nessa cor. Tó a peça que eu fabrico, aqueles blocos, lixamento, eu preciso dessa cor. Então, a gente buscou uma parceria, até quem faz pra gente é o pessoal da Faz 3D, né, o Roberto, eles se engajaram, ele e o sócio dele, por meses para conseguir a cor, e acertar a cor não é um negócio fácil. Quem já mexeu com colorimetria sabe que é um negócio bem difícil. Filamento não tem Pantone, né? Ainda não tem Pantone, né? Então eu tenho Pantone dessa cor. Então o que eu fiz? Mas não vou passar para ele, porque na hora que ele mistura o Master Batch nos pellets, muda a cor. É duro homogeneizar, entendeu? Existem dificuldades. Então o que eu fiz? A gente fez uma parceria, né? Isso foi bem legal do lado deles, porque foi uma parceria de boca também, né? Falei, cara, eu preciso. Se você fizer, eu vou comprar. Vou comprar tanto por mês. E eles se interessaram, então eu dei 2 peças para ele, falei, eu preciso dessa cor aqui. A hora que você chegar nessa peça impressa, e detalhe, às vezes o filamento não é a cor da peça impressa. Lógico, se eu olhar aqui e olhar aqui, é igual. A hora que você põe um lador, mudou um pouquinho, mudou o brilho, mudou a tonalidade. Então esse é um problema que nós tivemos também. A temperatura da sala que vocês imprimissem é controlada? 18 graus. É controlada. 18 graus. É porque as máquinas precisam trabalhar frio, né? Para refrigerar motor, refrigerar Porque os também drives. na impressão a diferença de temperatura também difere na cor final, né? Na temperatura de extrusão. Na extrusão. Então, quando você vai extrudar, eu nunca sei falar essa palavra em português, extrusar, estudar, nem sei se existe. Se você pôr, quanto maior a temperatura, mais brilhante fica a peça. Ela tende a ficar mais brilhante. Mas a cor em si eu nunca vi uma mudança de cor mesmo. Não, eu via mais mudança de brilho. Principalmente PLA, mas o OBS também acontece isso. Então, acabando de responder a sua pergunta, a gente fez uma parceria com eles desenvolveram a cor pra gente, demorou uns 6 meses, eles chegaram na tonalidade certa, e aí depois foi só alegria, né? Eles fazem um filamento muito bom também, com uma tolerância, para você conseguir o alinhamento de camada, a tolerância do filamento tem que estar muito boa, ali que eu pego dele é 1,75 mais ou menos 0,02, né? Então eu estou com uma variação de 20 microns aí que é aceitável, então a gente consegue deixar um produto de qualidade. Vocês dois, né, perguntaram. Perguntar se a 3M tem ferramentaria própria ou terceiriza tudo? Tem ferramentaria própria e algumas coisas são terceirizadas. Depende do processo de impressão 3D em metal, alguma coisa, nada? Ainda não. A impressão em metal, ela ainda é muito cara. Né? Não é para isso. Seria uma prototipagem. Não, cada ferramentaria. Por exemplo, o plug de cobre para fazer a erosão que faz na cavidade do molde, por exemplo, você usinar, jogar para a mão de ferramenteira. Entendi, né? sua pergunta. Você faz eu comecei a fazer isso. sintetização a laser, né? Tá, 3D já. Sim. Que aí você está fabricando um molde que custa 1 milhão que vai fabricar 1 bilhão de peças. A gente começou a fazer isso, não molde, mas não sei se eu vou responder a tua pergunta, talvez uma coisa um pouco divergindo. Eu comecei a fazer muita ferramenta para uso na manufatura. Então, por exemplo, quebrou uma peça de uma máquina. Vou mandar usinar, vai custar não sei quanto para usinar. Não, cara, peraí, eu faço, me dá, aí eu vou lá, olho a máquina, vejo mais ou menos os esforços que a peça está submetido, né? Eu tenho 2 engenheiros mecânicos que me ajudam nisso, a gente olha, cara, tá, em 2, 3 horas a gente desenha uma peça para substituir aquela que quebrou. E aí fica impressa, entendeu? A 3M tem uma outra linha que a gente está começando a usar a impressão 3D, seria o próximo passo nosso lá. Como vocês sabem, a 3M fabrica muita fita adesiva, né, para fechamento de caixa, é um dos grandes vendas da 3M, fitas, né, fitas industriais. Desculpa. Então a 3M põe muita máquina em campo, então assim, a gente dá a máquina em campo dado de fechamento de caixa, então você tem uma fábrica de shampoo, né,
Então eu te dou, eu faço uma máquina para fechar suas caixas do jeito que você precisa e te vendo a fita. Eu te vendo o insumo e te dou a máquina de contato. Tá? Enquanto você comprar minha fita, você tem a máquina. E a gente começou a fazer peça dessas máquinas em impressão 3D. A última que eu fiz foi com uma máquina que, cara, acho que embala sabonete. Era uma das partes lá que ajudava na esteira a levar o sabonete e tal. O cara, eu conversei com ele assim, cara, tu precisa usinar uma peça. Eu falei, não vou usinar não, cara, peraí que eu imprimo isso aí. Fui lá e imprimi com o cara, custo desprezível, uma peça pequena, o cara ficou todo feliz. Pusemos na máquina inteira, foi pro cliente, sucesso. Em montagem industrial a gente vê bastante impressão 3D, né? Porque é uma linha, né? Exato. Fazer uma máquina de embalar, então, as fixações, você trabalha com perfil de alumínio, né? Por isso que as impressoras 3D usam muitas partes para essas 3D. Isso, essa é uma das coisas que me perguntaram, né? Eu tenho uma parceria, eu vendi o meu projeto para uma impressora, para a GT Max, eles vendem. E... É essa, a B? É a que é usada aqui, inclusive é usada aqui na refinada. Ah, legal. Muito boa escolha. Várias peças dela são em plástico, né? E muita gente olha a máquina e fala assim, cara, por que você usa uma peça usinada aqui? É muito melhor. Peraí, a peça usinada é legal, tá? É claro que ela é mais resistente de plástico, mas a questão não ser melhor é o seguinte, desde que você dimensione a peça para ela, todo o material tem um esforço que existe, né? Desde que você primeiro dimensione a peça para ela aguentar esses esforços, ela vai resistir, certo? E como que eu vou te vender uma máquina falando que você pode fazer peça funcional se eu não confio na minha máquina? Entendeu? Então o primeiro teste que eu faço quando a gente vende uma máquina, o pessoal lá vai vender a máquina. Eles têm que fazer algumas impressões de teste para calibrar tudo e eles imprimem as peças da próxima máquina. Então assim, é a maior prova de confiança que eu te dou, né, que o fornecedor te dá, é colocando na máquina dele as peças impressas da sua impressora. A solução dele na máquina dele. Exato. Então assim, eu estou te vendendo uma máquina que faz peça e eu confio tanto no que ela faz que eu coloco na minha produção. Você entendeu? Então assim, essa questão do eu só vou usar metal, é um paradoxo. O metal é muito bom. Ele é caro. Ele fazer é caro. Então assim, tem sua aplicação para tudo. Né? Então, por exemplo, metal, plástico de engenharia, eu estou falando ABS, nylon, polióxido de etileno, poliacetal. Então assim, tem vários plásticos de engenharia. Eu prefiro muito mais uma engrenagem feita em polióxido de etileno do que feita em aço. Vai durar muito mais. Né? Então assim, é um pouco da escolha. O engenheiro que está desenvolvendo o projeto, você tem que saber olhar e falar, tá, qual que é o material que eu tenho disponível e como que eu vou dimensionar a peça para que ela tenha a resistência que eu preciso. Isso é muito importante, é muito engenheiro que fazer. Não é, eu vou só usar aço 1045 porque eu só sei usar aço. Entendeu? Você tinha uma dúvida. Então, você falou uma coisa aí interessante, que é você já programar o que você vai fazer pensando no recurso que você tem. Ou seja, ao invés de eu desenhar uma peça... É fundamental isso. Sim. Eu simplesmente já programo essa peça para ser fabricada com impressora 3D. Sim. Né? O que acontece? Eu fiz um projeto aí e eu trabalho com acessibilidade para pessoa com deficiência. Legal. Eu crio jogos para pessoas que são surdas cegas. Legal. O cara é surdo e é cego também. Não adianta você falar nem mostrar. Sim. Certo? E aí, quem aprende, quem elogia, tal, tudo. Só que quando eu chego lá no supermercado, não adianta eu falar quantos elogios eu ganhei que o cara me cobra do mesmo jeito. Eu falei, como que eu vou fazer isso daqui? Estava na faixa de 250 mil reais para fazer um molde. Vários moldes, na verdade, né? E eu falei, 250 pau, Consigo investir. quem aqui pode me emprestar? Ninguém se manifesta, você percebe? Se você Ninguém se achar, manifesta. fala. Aí o que eu fiz? Falei, preciso arranjar uma solução. Então eu redesenhei o projeto para que eu realmente pudesse ter uma solução e já redesenhei pensando em fazer um outro desenho posteriormente, mas eu fiz esse intervalo para eu poder fazer teste com impressora 3D. E aí eu fiz um teste com a impressora 3D, né? Inicialmente colei uma peça na outra, porque eu comprei uma impressora pequena, caseira, Sim. uma área pequena, mas que ponho lá para imprimir e vou fazendo as outras coisas.
E aí o pessoal gostou. Você falou aí, o pessoal achou legal ser de impressora 3D, o pessoal também gostou, tive esse feedback. A aceitação está sendo boa. E aí eu falei, poxa, que legal, o pessoal não reclamou por ser impressora 3D, pelo contrário, falaram que legal essa tecnologia. Aí eu fui chamado para dar palestra e tal. Eu falei, pô, não é problema ser de impressora 3D. Não é problema, pelo contrário. Exato, o pessoal está gostando. O pessoal via como inovação, então você deixa de um monte de coisas. E hoje aqui eu vi visitando aqui, né, a feira, eu vi uma impressora aí que resolve uma outra pendência que eu tinha, que é a terceira fase do projeto que eu estou agora, né, estou no desenho final. E aí eu vendo os produtos, olhando, analisando, eu vi uma forma de resolver um problema que eu tinha, entendeu? Você vê um design que alguém já usou. Exatamente, e aí não é nem o design, mas é assim, é o formato do processo produtivo da impressora 3D, porque é diferente quando você tem uma impressora 3D que é a base de vidro, é de metal, sei lá. Então, eu já acabo dessa forma condicionando a minha próxima impressora 3D naquela solução que vai me atender. Esse é um ponto muito interessante. A gente também que está trabalhando com impressão 3D, você tem que estar constantemente olhando por aí as ideias, né? Tem que ter ideia nova, tem que melhorar, tem muita coisa a ser melhorada ainda, né? Eu acho que a impressão 3D ela chegou a um nível bom, mas tem ainda muita coisa para evoluir, né? Então, de fato, é fundamental isso. Essa questão até de você projetar a peça para ser impressa, eu até estou montando um mini curso para dar na 3M sobre isso. O pessoal que faz projeto mecânico lá, ensinar eles assim, o que ter em mente na hora de projetar uma peça para ser impressa, né? Eu que já faço isso há 3 anos, eu já peguei quase todos os macetes, né? Então você tem, isso vai dar, isso não vai dar, isso vai ficar ruim, isso não vai ficar bom, como modificar X para ficar bem, né? Então é legal esse tipo, eu espero que cada vez mais, eu acho que falta um pouco de curso, né? A gente está carecendo de curso nessa área. Uma coisa que as pessoas não têm ideias, a gente vê o cara vai comprar uma impressora 3D, ele acha que vai comprar de papel. Ele vai apertar um print e vai sair. Não é. Casas Bahia. Eu particularmente não gosto, apesar de chamar de impressora 3D, eu não gosto mais. Isso aqui é uma máquina de manufatura. Isso aqui e uma fresa CNC é a mesma coisa, uma tira material da põe. Você não compra uma fresa CNC no ponto frio e vai ligar na sua casa. Você entendeu? Então assim, não é. Tem pessoal que, se vocês conversarem com ele, muita gente fica com isso. O cara compra a máquina, chega em casa, olha pra ela, tá, o que eu faço com isso agora? Tem que usar um software. Mas como que eu vou usar? Não é assim. Meu Word não está imprimindo nada, né? Cara, você brinca, mas isso aí não é mentira não. Sério? Vocês modelam as peças em que programa? Existem vários. Eu, particularmente, uso a AdWorks. Então, eu me habituei, aprendi a mexer ele. Não sou nenhum expert, mas quebro meu galho lá. Então, essa peça é toda feita em AdWorks, né? E aí a gente passa para o software de fatiamento e impressão. O software é muito bom para quem já foi desenhista, né, mecânico? Oi? Para quem já foi desenhista mecânico, o software Eu não sei, eu nunca fui, então eu aprendi com o cara que trabalha comigo. Então, é porque você utiliza os conceitos que você tinha quando era desenhista, né? Você fez eletrônica, não foi? sim. Você tinha desenho técnico, não é? Sim. Eu fiz eletrônica, eu também tive desenho técnico. Eu concluí um curso agora de SolidWorks. Legal. A gente foi fácil por causa disso. Pra mim foi muito bom, assim. Eu gostei muito também. Tranquilo. E o fatiador? Você usa o quê? Eu uso o Simplify 3D. Não, Simplify 3D. Como chama? Simplify 3D. O melhor fatiador, assim, para esse tipo de máquina que tem no mercado, isso que eu já usei. Tem outros bons, mas... Já no G-Code, pode gravar no cartãozinho, Sim, mandar na máquina. essa é uma das coisas que eu não gosto, né? Do cara de usar computador para imprimir. Não, ele grava no cartão de memória, põe lá e manda imprimir. Eu faço impressão, é normal, 60 horas, 70, 80 horas, é normal isso. Primeiro que eu vou deixar primeiro que eu tenho que gastar um computador pendurado na máquina. Segundo que eu não confio numa conexão USB por 80 horas. Sabe? Não é feito para isso. 200 mil. 200 mil, né? Ponto 2. E 100% de impressão. Oi? 100%. Não, 55% de preenchimento. Essa
Entrar. Cai direto. O problema que estava tendo era quebrar essa hélice no meio aqui, mas depois que eu fiz um reforço dela, nunca mais reclamaram. Se não reclamaram é porque não está quebrando. Com certeza, se quebrar. Diga. A porcentagem de segregação, eu imagino que seja pequena, mas assim, se há e quando há a quantidade que há, você mais, tá? Se perder uma lote, por exemplo, Sim. lixo. O que fazer? Mas a segregação vai para alguma coisa Ah, não, sim. Perdão. É que aí já não é mais a minha alçada, né? Sim, mas eu imagino que você deve... Sim, a 3M tem todo um processo de reciclagem, principalmente porque é uma indústria química, né? Então eles têm todo um tratamento para isso. Então eu sei que eu jogo numa caixa lá, essa caixa vai para algum lugar e dá um tratamento correto. Oi? A 3M fabrica pellets para injeção. Não, acho que não. Não, acho que sim. Acho que não. Não sei, eu nunca vi. Você está falando, eu não estou lembrado. É que eu descubro semanalmente coisa que eles fazem. A 3M é muito grande. A gente tem um portfólio de. Eu escolhi 55 mil produtos. Então, semanalmente eu descubro uma coisa que o pessoal faz que eu não sabia. Porque aqui no Brasil o foco é adesivo, né? Muito adesivo. Aqui são um foco grande industrial, né? A nossa área industrial é maior do que a doméstica, né? Consumo doméstico, mas basicamente adesivos, fitas, esse tipo de coisa. Já que você trabalha na 3M, existe... Mas não mais, liga lá Então, se existe alguma solução que está dentro da área. Cola para PLA, vocês têm alguma? Cola para PLA? Se a 3M não tiver cola, ninguém... O que você usa para PLA? Tudo se pensar, cara, eu quero colar mosquito no tetém, né? Própria para mosquito. Pela asa. Tem, cara. Você sabe o nome? Sabe por quê? Como eu trabalho assim, eu sou um alien lá, né? Então eu e mais 3, 4 engenheiros no meio de uns 80 químicos, né? Então toda vez que eu preciso de uma coisa, eu falo, cara, eu preciso colar isso aqui, se vira. Aí ele vem com um tubinho top, isso aqui pra colar. Então eu não sei o que é. Mas eu posso tentar descobrir. Cola PLA. Eu sei um dia, eu fiz um molde com uma menina que trabalha na parte desses industriais, e ela colou o molde e ela falou que tenta separar. Meu amigo, eu subi em cima, quebrou a peça e não separou. É um adesivo que chama adesivo estrutural. Então ele cria tipo cadeias que é uma fusão, é como uma solda, né? Mas eu não tenho nome, cara. Se você pegar o meu e-mail e me mandar o meu e-mail, eu pergunto para você. Eu pergunto lá e te falo, é tal adesivo. Tá? Mas tem cola dentro. Deixa eu contar aqui. Deixa. Mas tem cola. Qual polímero que é mesmo? ABS. Desculpa, que eu não falei. Você Perdão. não disse, né? É ABS, não É porque falei. eu cheguei um pouquinho atrás. Não falha minha, não falei. ABS. ABS. Porque, como precisa de uma certa resistência mecânica, precisa de uma boa resistência mecânica, né? O ambiente de trabalho dele é bastante tóxico. Então, PLA, por exemplo. Não, cara, é queda, pancada. Então, o PLA não entra. O PLA é muito bonito para você fazer enfeite, né? Eu, Alex, não acho que o PLA seja uma peça para fazer peças funcionais. Veja, não é uma verdade absoluta. Essa é a minha concepção, tá? Tem gente que vai me xingar, eu uso só PLA. O problema é seu, eu não uso. Tá? Então, eu já tive muito problema com peça de impressora em PLA, cara. Você deixou no sol, um calorzinho que pegar, esquentou o motor, derrete, entorta, quebra. Você joga no chão, quebra. Entendeu? Eu não vou ver o negócio pelo no chão, quebra. Não pode quebrar. Não. Esse filamento dela tem que qualquer equipamento, né? Ou é? Sim. Não é equipamento. Esses filamentos que o pessoal está vendendo aí. A única diferenciação. A única diferença é a cor. Só que os caras fizeram a cor. O material, o ABS, que é o mesmo. Então é bem diferente para suas técnicas. Sim, o ABS é muito bom, né? Tem pessoal que às vezes fala, o ABS é mal, né? O ABS não é bom, é porque a impressora dele não imprime ABS em peça grande, né? Então ele fala que não é bom, mas porque ABS para imprimir é chato, né? Até se acertar mesmo. Ele, cara, como eu comecei imprimindo ABS, eu tive uma dificuldade com PLA.
Isso é um pouco do ponto de vista. Eu sei mexer com o Inventor, eu tenho dificuldade no SolidWorks. É o que você sabe fazer. Ele tem os seus macetes, é mais difícil dele na mesa, ele vai sofrer o warp, ele vai ter... Mas se você tem uma máquina certa, a técnica certa, cara, esse dia eu fiz um motor de mais de 1 kg assim, ABS. Você postou lá. Postei no Facebook, isso. entendeu, cara? Você tem uma máquina certa para fazer, usando material adequado, material bom, né? Não vai dar problema. Foi qual máquina que você teve? Foi numa Cora B400. Ele tem uns 280 por 230 por 220, se eu não me engano, se eu não estou com ele não. Você dá uma sugestão assim de custo para essas peças, para substituir de alguma máquina que dê para adaptar ela? No mercado, depois que compensa em relação a metal, né? Sim, o ABS você vai achar aí por 100 a 150 reais o quilo. Aproveita que Aí tem você faz a promoção. conta, cara. Uma peça que pese, sei lá, 10 gramas, vai te custar quanto? A 100 reais? 10 centavos, 13 centavos. Uma grama. Entendeu? Então, esse é o custo. Aí você faz uma peça que custa, sei lá, desse tamanho aqui, vai custar, sei lá, 5 reais em peça, vai usinar isso aqui. Vai parar uma máquina no centro de usinagem, entendeu? Então, assim, esse é o ponto, né? Se ali acomodar, eu não vou fazer um rolamento impresso, não, esquece, não vou fazer. Mas um alojamento por rolamento, mancal, por que não? Né? Se tiver dentro dos esforços que a minha peça, que eu pelo tamanho consiga dimensionar para aguentar, só pau. Por exemplo, no caso do rolamento, poderia ter feito o quê? O mancal dele, o alojamento do rolamento, por exemplo. O mancal, onde ele vai, né? Então, por exemplo, nas impressoras é muito usual. Todos os mancais do rolamento impresso ali frente. É porque é rígido, inteiro, é maciço, né? Sim. Ou você pode fazer um sistema para sair do parafuso, né? Então, eu preciso dar uma pré-carga, você põe o rolamento, põe o parafuso e aperta até dar a pré-carga. O ABS, isso aí, tranquilo. Uma pecinha dessa, R$8 de custo de Pode ser, entendeu? Então, Você falou 80 gramas, não é isso? deve pesar, não sei. Estou pegando na mão isso aqui, vocês Então, pegaram. 80 gramas é R$8. Não é nada. Então, assim, é que lógico, no custo de produção Não é só isso. Energia. Entra toda a estrutura que você tem que bancar, enfim, outro, mas realmente, se você olhar só o material, fazer uma pecinha aqui para o cara ali usar na máquina, é desprezível. O custo você faz em 2, 3 horas. Beleza, pessoal? É isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, que eu tenho que sair por causa do tempo, mas pode me parar aí no corredor e fazer pergunta. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco.